Então, por isso que nós estamos tranquilos, porque o trabalho só não está rendendo no resultado. Nós estamos tranquilos, pois o trabalho só não está rendendo no resultado. Vou repetir essa frase a vocês. Nós estamos tranquilos, pois o trabalho só não está rendendo no resultado. Aonde vocês querem chegar com isso? Para onde vocês querem levar o Vasco da Gama? Que loucura é essa? Para fechar com chave de ouro, para esclarecer para o torcedor vascaíno o porquê desse momento, tivemos essas imagens do Abel Braga, atual coordenador técnico do Vasco da Gama, em sua participação no podcast Pode Pai, Pode Filho do Theo José. O Abel teve a audácia de, ao falar para a derrota para o Santos São Januário pelo placar de 1-0, que o trabalho é bom, porém a única coisa que não está vindo é o resultado. Realmente, Abel Braga, sem resultado, aonde o Vasco vai chegar? Me explica. Aonde o Vasco chegará se não tiver resultado, se não tiver vitória? Então quer dizer que se você está no dia a dia, vê um bom treino, vê um elenco fechado com o treinador, vê um Paulo Brax, segundo você, fazendo um bom trabalho, tá bom. Não importa a vitória tá chegando, não importa conquistar pontos, o que importa é o trabalho sem resultado. Vocês só podem estar de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Esse podcast, pra mim, tinha que chegar na mão dos representantes da empresa norte-americana para eles de uma vez por todas acabarem com essa palhaçada que está dentro do Vasco da Gama. Porque a partir do momento que um coordenador técnico diz que o trabalho é bom, mas o resultado não vem, e a única coisa que falta, a gente vê que o problema, que o buraco é muito mais embaixo. Pois o mais importante do futebol, que é resultado, o Vasco nesse momento trata como nada. É brincadeira com o torcedor vascaíno. Mas a gente vai falar sobre isso, porque você acha que para por aí? Não para. Teve elogio ao Abel Braga, elogio ao Maurício Barbieri, elogio ao atual trabalho do Vasco da Gama. É realmente brincadeira com o torcedor. Além disso, vamos falar também sobre Andrei Santos, é claro, trazer outras informações a vocês neste Fala Gigante que está muito movimentado. Então já te adianto, não perca o vídeo. Fica até o final para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso Cruz Maltino nessa tarde de terça bastante movimentada. Então é claro, torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado, como eu sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, momento é ruim, momento é difícil, momento é complicado, momento é realmente duro para todos nós torcedores que amamos esse clube. Mas não iremos deixar de torcer pelo Vasco. Isso não irá acontecer. Então eu conto com a sua ajuda, sabe para quê? Para criticar. Conto com a sua ajuda para que vídeos como esse, em que a gente expõe, né, de fato, essa vergonha que está acontecendo dentro do Vasco, chegue a mais vascaínos, que mais vascaínos saibam a palhaçada que está acontecendo hoje dentro do nosso clube. Então se inscrevam, deixe o seu like desse vídeo para que as pessoas saibam o que hoje acontece dentro do Vasco. Então se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, Abel Braga, porque realmente, do jeito que tá, não dá para continuar. Mas vambora, rapaziada, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E, gente, antes de entrarmos aí nesse assunto envolvendo essa entrevista do Abel Braga ao podcast Pode Pai, Pode Filho do Theo José, eu quero começar aqui trazendo outras informações muito importantes a vocês e logo após elas a gente traz logo o que de fato importa, né? O que de fato, inclusive, chateia o torcedor e revolta ainda mais sobre esse atual momento. Quero começar aqui falando sobre Andrei Santos, pois tivemos informações nessa tarde de hoje sobre a situação do Cria. O Cria que nesse momento vem realmente tendo um relacionamento muito conturbado, não apenas com o Vasco da Gama, não apenas com o torcedor, mas com o departamento de futebol no geral. Departamento de futebol hoje, as pessoas que trabalham dentro do Vasco da Gama estão chateadas com o atual o momento do Andrei, né? A forma com que ele está tratando toda essa situação. A postura do Andrei Santos é algo que vem hoje decepcionando o departamento de futebol do Vasco da Gama. Lembrando,
O Andrei foi desfalque nesse último domingo para o Internacional. O Andrei poderia estar sendo relacionado, mas ele mesmo reclamou de dores. Foi realizado exames médicos e nada foi observado, nada foi confirmado. Nenhum tipo de lesão foi detectada nos exames realizados no Andrei Santos. Então, a partir disso, a partir do momento que o atleta iniciou no início lá da semana, na terça-feira passada, reclamando de dores no tornozelo. Depois passou a reclamar de dores no joelho. E aí na sexta-feira, quando foi divulgada a lista de relacionados, o Andrei disse que não tinha condições. Foi feito um exame médico nele, nada detectado. Para mim, isso é o famoso migué. É um jogador que demonstra que não quer mais vestir a camisa do Vasco da Gama. Isso pode sim acabar acontecendo. Após a relação completamente estremecida entre as partes, Vasco e o atleta, o Andrei pode estar indo embora do Vasco antes do prazo. O Vasco só volta daqui a 10 dias a campo. O Vasco enfrentará no dia 22 de junho, na próxima quinta-feira, sem ser dessa semana, na outra, a equipe do Goiás. E nem nessa partida, quando o Vasco não terá à sua disposição o Jair, que é o volante titular, e o Andrei poderia desempenhar aquela função, o jovem jogador, o cria das categorias de base, pode não atuar com a camisa do Vasco da Gama. O Andrei pode retornar ao Chelsea antes do período, e essa dívida, né, que infelizmente o Vasco tem hoje com seu empresário, pode ser o grande motivo para esse retorno antes do término do contrato. O Vasco hoje deve ao Andrei 8,5 milhões de reais. E toda essa dívida estremeceu, né? Abalou muito a relação entre as partes, e exatamente por essa dívida o Andrei hoje não vestirá mais a camisa do Vasco. Não acredito em dor, não acredito em tendinite, não acredito em lesão. Acredito sim em uma falta de vontade do atleta em não retornar a vestir a camisa do Cruz Maltino. Até porque, no sábado retrasado, o atleta estava vestindo a camisa da seleção brasileira contra a seleção de Israel e atuou durante 2 horas, 180 minutos, porque o jogo foi para a prorrogação. Antes daquele sábado, durante a semana, o Andrei esteve até o final do jogo numa goleada da seleção brasileira em cima da seleção da Turquia pelo placar de 4-1. Então, é muito duro, é muito louco imaginar que um atleta que num final de semana atuou 2 horas sem sentir dor, após pisar no CT Moacir Barbosa, começa a reclamar de dor no tornozelo, no joelho. Então, é uma situação complicada. Vai muito mais do desejo do atleta do que realmente de uma dor, de uma lesão ou algo do tipo. Mas dificilmente veremos novamente o Andrei com a camisa do Cruz Maltino. Mas falando em pelo menos coisa boa, porque se tem um cria que decepciona, tem outro que de fato hoje, nesse momento, ajuda por diversos motivos, né? Ajuda o torcedor vascaíno a acreditar em novos tempos, ajuda o atual elenco, mostra que realmente temos algo para nós, torcedores, nos motivarmos, que é o Ryan. Hoje, para mim, o grande nome desse elenco do Vasco, mesmo tendo apenas uma partida no Campeonato Brasileiro como titular, pois é um atleta de 16 anos, 10 meses e 8 dias. Um atleta que domingo foi o grande nome desse elenco, foi o grande nome da partida, um nome que com certeza virará um grande craque. E o que é mais louco, abrindo um parênteses aqui a vocês, um atleta que foi substituído pelo Maurício Barbieri, o Alex Teixeira, que não desempenhava nada a partida, ficou em campo e o Ryan saiu. Muita loucura, mas o Ryan é um grande nome. E só para trazer a vocês que com um gol marcado nesse último domingo, o Ryan superou o Paulinho e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Vasco no século XXI. Se prepara, torcedor, guarda o nome do Ryan. Ryan é comparado ao Endrick. O Ryan e o Endrick são os dois grandes nomes dessa nova geração do futebol brasileiro. O Endrick foi vendido para o Real Madrid por quase 300 milhões de reais, 400 milhões de reais. A gente espera que o Vasco consiga fazer uma venda desse nível com o Ryan. Estão segurando muito esse moleque. Bola ele tem. Domingo ele mostrou. Esperamos que na quinta-feira que vem contra o Goiás, o Ryan novamente, dessa vez em casa, em São Januário, abraçado pelo seu torcedor, ele novamente esteja entre os 11 iniciais. Que bola que tem esse cria das categorias de base, né? E é por isso, pela base, por nós torcedores, que até hoje o Vasco vive. Porque depois de tudo que vem acontecendo nesses últimos anos, meus amigos, realmente é muita base, é muito amor pelo clube para o Vasco se manter ainda vivo no nosso futebol. E, por incrível que pareça, né? Por um azar do destino, se é assim que eu posso falar, mesmo diante de muito amor, mesmo diante de muito carinho do torcedor, novamente estamos sendo massacrados nesse ano. E a cada dia que passa o massacre aumenta. Não bastava 5 derrotas consecutivas, não bastava o pior momento aí, na minha opinião, desses últimos anos, pois havia esperança de um novo tempo, e nesse momento estamos vivendo a mesma coisa que vivemos em 2015, vivemos em 2020, vivemos em 2021. Um Vasco vergonhoso, um Vasco que não
se coloca, se posiciona como realmente o Vasco da Gama. E o Vasco nesse momento tem internamente pessoas com mentalidade pequena. E explica exatamente por que hoje o Vasco passa por esse momento. É um departamento de futebol que hoje vive uma realidade, gente, paralela. Uma realidade paralela, bizarra e assustadora. É uma realidade que assusta. Porque não conseguiremos ver nada de novo nesse departamento de futebol, com esse departamento de futebol dentro do Vasco da Gama. Pois o Abel Braga, que é o atual coordenador técnico do Vasco, para você que não sabe, a função do coordenador técnico é mediar o trabalho do Barbieri, o trabalho do Paulo Brax, ser esse nome que vincula, né, que tem essa relação entre as duas partes, entre o técnico e o diretor, e tem um auxílio muito grande no trabalho do Barbieri. Tem uma influência muito grande no trabalho do técnico do Vasco da Gama, com ideias, com planejamentos, com conversas com jogadores, um contato muito forte com esse atual elenco. Esse é o papel do Abel Braga. E o Abel Braga participou nesses últimos dias do podcast do Theo José. É o Pode Pai, Pode Filho. Ele, no caso o Theo José e o seu filho, apresentaram esse podcast entrevistando o Abel Braga. E inclusive, gente, parabenizar o Theo José desde já. Porque ao chamar o Abel Braga para participar do podcast, ele alertou a toda a torcida vascaína que o momento é muito mais preocupante do que a gente pensava. Eles estão vivendo em um outro mundo, torcedor. Eles estão querendo rebaixar o Vasco da Gama, torcedor. Com posicionamentos como esse, eu não espero nada diferente do que senão rebaixamento. Eu vou fazer questão de mostrar os vídeos que mais marcaram, as falas mais absurdas do Abel aqui nesse Fala Gigante. Eu quero começar com aquela que eu mostrei lá no início do vídeo a vocês. O Abel Braga falando da derrota para o Santos. E se já não bastava nesse último domingo, o Maurício Barbieri ter virado na entrevista coletiva e falado assim, ó, a expectativa é que viesse hoje, no caso, os 3 pontos. Ele complementa, não veio, mas teve o ponto positivo do rendimento. Então, se já não bastava o ponto positivo do rendimento do Maurício Barbieri, agora a nova fala é: a única coisa que falta é o resultado. É brincadeira, cara. É brincadeira. Aonde eles querem ir se não tiver resultado? Pra Série B. Pra Série B. Dê uma olhada aí, porque realmente, torcedor, tá nojento ver o que tá acontecendo hoje dentro do Vasco da Gama. Vasco amassa o Santos, mas o Santos leva 3 pontos. Então é assim o futebol. Então por isso nós estamos tranquilos, porque o trabalho só não está rendendo no resultado. Isso não vai continuar. Vai jogar bem, não vai ganhar? Claro que vai. Então estamos muito, cada jogo é uma esperança muito grande que agora necessitamos, agora não precisa nem jogar bem, mas nós estamos precisando de um resultado positivo para voltar a confiança. Então, eu estou extremamente muito bem no cargo. Vai jogar bem e não vai ganhar. Pra você, Abel, o Vasco vem jogando bem. Eu queria primeiramente saber aonde que o Vasco joga bem. Mas pra você, o Vasco jogou bem contra o São Paulo, o Vasco jogou bem contra o Santos, o Vasco jogou bem contra o Fortaleza. Perdeu todas, Abel Braga. Perdeu todas, Abel Braga. Aonde você está querendo chegar? E para por aí? Não. Porque o Abel fez uma avaliação das contratações feitas pelo Vasco da Gama. Passo a passo. Olha o que ele falou e depois volta pra gente trocar uma ideia. Porque a cada momento que o Abel Braga fala, é um absurdo que ele solta pro torcedor vascaíno. Nós contratamos um goleiro que estava na Rússia, Jardim, excelente. Excelente. Um lateral direito que era do Nacional do Uruguai, que estava feito da Copa do Mundo. Sim, muito Agora em dezembro, o Pumita. Sim. Contratamos o Robson, que estava no Nice, jogou no Corinthians, aquela coisa toda. Capasso, o outro central argentino. Léo, que estava no São Paulo, que agora é São Ótimo Paulo, jogador. Vasco, seleção brasileira. Ótimo jogador. Não tem hipótese. Eu não sei como é que zagueiro vocês canhoto, conseguiram com aquela contratar. velocidade. O São Paulo não se esforçou para segurar. E agora você vê, contratamos o Jair, Ótimo Corinthians, jogador. jogador convocado, pré-convocado para a seleção italiana. Jair, meio-campista do Atlético Mineiro. Sim. Os 3 melhores atacantes do ano passado do futebol brasileiro, um deles é Pedro Raul. Era do meu time. O Luca, Orediano, um ótimo jogador do Vélez. Então, você vai parando para pensar, bons jogadores, tudo time diferente. Ponto. Tá bom. Você acha que para por aí?
Porque ele falou que Robson é reforço. Queria saber aonde o Robson é reforço. Que o Luca Orediano é um bom jogador. Que bom jogador esse que nunca foi titular do Vasco. Apenas uma partida contra o Flamengo e foi mal. Não valeu 20 milhões de reais. Falou sobre as contratações? Cadê o camisa 10, Abel Braga? Cadê o primeiro volante, Abel Braga? Cadê o ponto esquerdo, Abel Braga? Você falou aí 8 nomes. São com 8 nomes que se faz um elenco? É claro que não. E nem sabe, né, pelo visto, as contratações que foram feitas. Porque você falou que o Léo Jardim veio da Turquia. O Léo Jardim veio da França. Você se enrola nas próprias palavras, Abel. Mas não para por aí. Porque o Abel Braga falou ainda sobre esse momento. Ao falar sobre esse momento do Vasco, o Abel falou que não tá apavorado. Abel Braga, eu tô apavorado. O torcedor que tá assistindo esse vídeo tá apavorado, Abel Braga. Tá todo mundo apavorado. Como você, dentro do CT Moacir Barbosa, não tá apavorado com 5 derrotas. Vice-lanterna no Campeonato Brasileiro. O pior rendimento nas 10 primeiras rodadas de todas as participações que o Vasco já fez no Brasileirão, Abel Braga. Como você não tá apavorado? E ainda me vem reclamar de protesto? Dizendo que não gostaria que tivesse protesto. O que você quer que o torcedor vascaíno faça? Espere mais um pouco, que depois dessas suas falas, o que mais vai ter é protesto pra você. Olha só o que ele falou sobre isso. Criada essa expectativa, agora veio um momento ruim, que nós vamos sair disso. Problema zero. Não pensa que eu estou apavorado. Por tudo aquilo que você faz, eu gostaria que tivesse melhor. Mas aí tem um protesto. Não tem que chatear. Claro, gostaríamos que não acontecesse. Um protesto no CT, um protesto no escritório da empresa, faixa na Avenida Brasil. Vamos lá, e agora para fechar com chave de ouro, hein? Para fechar a participação do Abel Braga no topo do topo. O Abel falou sobre Maurício Barbieri e o Paulo Brax. Sobre o Maurício Barbieri, rasgou elogios. Um nome que desempenha um trabalho excepcional, que o elenco admira. Tô vendo a admiração. 5 derrotas. E se não vir a sexta contra o Goiás na quinta-feira da outra semana. Para o Paulo Brax, um trabalho surpreendente. Um trabalho também admirável. Vocês só podem estar de brincadeira com a cara do torcedor, cara. Sério mesmo. Olha só, se liga nas palavras do Abel. Olha, depois volta aqui. Não é só bom, não. É pouco. Ele é muito bom. Jogadores, qualquer um que você perguntar. Titular ou reserva? Sempre o comentário é o mesmo. É muito bom. Porque ele é tanto no detalhe e a maneira de ele explicar, ele é muito claro no que ele explica e aquela explicação ele leva para o campo para treinar. Ele só pede para fazer no jogo aquilo que ele treinou. E ele treinou em cima aquilo que ele vê do adversário. Sinceramente, é incrível. E tá uma trilogia assim, fora de série, com o Paulo Brax. Porque Paulo está me surpreendendo muito pela positiva. Sim. Em conhecimento, em relação humana, em relação com os atletas. Os jogadores se sentem protegidos. Nesse momento, por exemplo, é um momento de fragilidade. Claro que é fragilidade. Pô, nós estamos jogando bem com São Paulo. O Paulo tá me surpreendendo muito. E ele ainda fala, né? Tá uma trilogia fora de série. Cara, tem que rir, irmão. Tem que rir. É papo pra maluco bater palma. Tá uma trilogia fora de série. Irmão, sai, cara. Sai! Sai do Vasco! Pelo amor de Deus! Que papo de maluco, cara. Tem que rir, irmão. Tem que rir da cara desses caras, cara. Tá uma trilogia fora de série. O Vasco lá, ó. 5 derrotas. Vice-lanterna. Eliminado pra BC. Eliminado nas semifinais do Carioca. 6 pontos em 30 disputados. Tá uma trilogia fora de série. Vocês só podem estar de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Rapaziada, eu fico por aqui. Eu quero saber de você. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Deixe a sua opinião legal aí embaixo. Quero saber o que você pensa sobre essa loucura aí. Essa trilogia fora de série do Abel Braga, do Paulo Brax, do Maurício Barbieri.
A gente fica por aqui, tranquilo? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo. E no Boa Noite Gigante a gente volta pra falar sobre essa trilogia fora de sério do Abel Braga, do Maurício Barbieri e do Paulo Brax. Se inscrevam, compartilhem e é muito de respeito com o torcedor mesmo. Saudações vascaínas.